Vamos falar um pouquinho sobre perícia médica de epilepsia. Se você tem epilepsia e precisa de um benefício, mas não está conseguindo passar na perícia, fica aqui que eu vou contar para você o que é importante lá na perícia do INSS, o que você precisa entender sobre a perícia do INSS para você ter êxito lá na perícia, ok? Eu sei que, olha, mais de 50 milhões de pessoas no mundo vivem com epilepsia, tá? E o que é epilepsia? Aquelas crises, né, que não são controláveis. E, gente, essas pessoas com epilepsia têm 3 vezes mais riscos de morte por conta das crises, porque a pessoa pode ter um acidente, e isso gera um impacto muito grande na vida da pessoa, ansiedade, medo, e isso acaba impedindo a pessoa de trabalhar, de produzir, de ter o próprio sustento, e precisa desse benefício. E eu vou falar para vocês aqui o que é mais importante para vocês conseguirem o tão sonhado benefício de vocês, ok? E além da epilepsia, muitas pessoas com epilepsia desencadeiam as comorbidades como depressão e ansiedade. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kelly Silva, sou advogada há mais de 10 anos e atuo especialmente em benefícios por incapacidade e BPC. E também falamos muito sobre perícia, como você melhorar a sua perícia, como você ir com segurança na perícia para conseguir o seu benefício, tá? Então já segue, comenta, manda para alguém que precisa, marca as notificações para você receber os nossos vídeos novos, para você sair super bem na perícia, ok? Então vamos lá, eu estou olhando aqui do lado para não me perder e falar tudinho para vocês, tá bom? Vamos entender um pouco o que é epilepsia. Quais são os tipos de epilepsia? Nós temos aqui, eu trouxe para vocês três tipos de epilepsia, que são os ataques epiléticos, né, que são aquelas crises generalizadas, a crise de ausência e as crises parciais, que são mais simples, são focais. Em todas essas modalidades aqui, nesses tipos de crise, você pode ter direito a um benefício, desde que você comprove que essa doença impede o seu trabalho, impede o desenvolvimento quando é criança, impede de ter uma vida comum, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso comprovar? Quais são os fatores de risco de uma pessoa com epilepsia? O que essa pessoa impede de ter uma vida normal? Você não pode trabalhar em altura, operações com máquinas sem proteção, atividades com fogo, calor intenso ou água por risco de afogamento, condução de veículos, trabalhos em turnos noturnos porque tem a privação de sono, que é um dos gatilhos para as crises, tá? Ambientes com vibração, luz, químicos, tá? Então, sempre que a sua atividade habitual de trabalho exigir qualquer uma dessas coisas aqui, o seu risco é ainda maior, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele trabalha numa fundição, se não me engano é isso. E aí, toda vez que ele é exposto a alguns agentes, ele tem essa crise e aumentou muito as crises depois que ele começou a trabalhar. Isso aconteceu o quê? Isso gerou uma incapacidade e logo depois que ele melhorou, que ele deu uma melhorada, as medicações fizeram um efeito, ele foi readaptado de função, porque naquela atividade habitual ele não conseguiria trabalhar, tá? Temos também crianças que têm crises epiléticas, que as mães ficam ali desesperadas, mandam até vídeos para nós, que é uma recorrência muito grande, né? Temos adultos também, eu tenho um cliente, ele tem 20 e poucos anos, e as crises dele são muito recorrentes. Então ele não para em emprego. Ele está no trabalho, outro dia ele estava no trabalho fazendo estoque, caiu da escada por conta de uma crise. Né? Então, toda vez que a pessoa que está selecionando para o trabalho sabe que ele tem epilepsia, já é um motivo para descartar, né? Para não contratar essa pessoa. Então, tem a questão do estigma, do preconceito e a questão do risco mesmo que a pessoa sofre, porque as crises não são controláveis e geralmente acontece em momentos que você está despreparado e você acaba se acidentando mesmo, cortando a cabeça e tudo. Inclusive, nesse caso, desse meu cliente, como ele tinha 20 e poucos anos, a gente mostrou que ele não conseguia parar no trabalho, mostrou a carteira de trabalho ali com várias entradas, mostrou as fotos de quando ele se acidentava, relatos de pessoas que aconteciam, filmagens, né, que o pessoal do trabalho filmava enquanto chegava a ajuda. Isso ajudou a gente ali naquele conjunto probatório para mostrar para a perita a frequência dessas crises, porque nem sempre na hora do exame vai ter a recorrência de crises. Então, a pessoa fica ali meio que no falar, né?
Ah, quantas crises por dia você tem? Quantas crises por semana? Então, vai do perito acreditar se no exame não apresenta essa recorrência, tá? Eu tenho uma outra cliente, por exemplo, que durante o exame ali do encefalograma teve 2 crises. Isso foi suficiente para a perita entender que a recorrência era muito alta, tá? Então, vamos lá. Dificuldade nas perícias. O paciente pode estar sem sintomas e parecer saudável. Por quê? É uma pessoa aparentemente saudável, porém ela tem crises que acontecem sem previsão e pode colocar ele em risco, tá? Então fica muito na ideia da hipótese, tá? Mas quando? Qual a recorrência? Qual a intensidade? Né? Não existe um exame que comprove essa incapacidade. É preciso reforçar um diário de crises que você mostra ali a recorrência, quantas vezes nesse mês você teve, quantas vezes e qual a intensidade dessas crises, às vezes por meio de foto, de vídeo. Muitos indeferimentos ocorrem porque os relatos são vagos. Olha, doutor, tem tempo que eu não tenho crise. Isso é suficiente para o perito entender que está estável, que a medicação funciona, que você não está submetido a riscos ou que os riscos são pequenos, tá? O estigma e o preconceito, importantíssimo. Isso aqui é muito grande em algumas doenças ou deficiências. O estigma e o preconceito é muito grande e ele é velado, ele é escondido e as pessoas não falam muito sobre isso. Mas acontece, se você falar na sua entrevista de emprego que tem epilepsia com crises recorrentes, você não vai ser selecionado, né? Então esse estigma, esse preconceito a gente consegue comprovar, por exemplo, com as dispensas de emprego, né? Não passou no teste admissional por conta disso. Ah, porque lá no emprego falaram que é perigoso eu fazer isso. Então, isso mostra também o estigma, o preconceito, tá? Vamos lá. Provas e documentos indispensáveis. O EEG, que é o eletroencefalograma, que ele mostra ali a questão do sono, da privação, identifica as tendências epiléticas, o tipo de crise. Ressonância magnética do crânio, né, que é um protocolo de epilepsia, detecta se há uma lesão estrutural, dá base para um prognóstico e possíveis cirurgias. Tomografia de crânio, quando indicada, não é qualquer um que tem, mas avalia as lesões pós-trauma ou alterações estruturais. E o que eu mais acho interessante, além do laudo do encefalograma, ter as filmagens e as fotos, né, do corte, as filmagens das crises, para o perito entender a intensidade ali daquela crise, e um diário de crises, que você vai mostrar a recorrência. Então, você vai anotar, hoje, tal dia, eu tive tal crise, aconteceu isso, isso e isso. Teve uma crise na outra semana, anota. Porque na hora que o perito perguntar, você vai ter um relatório, falar, ó, tá aqui, ó, as últimas crises foram essas. Porque se deixar para nossa cabeça lembrar, às vezes a gente não lembra. Na hora da perícia a gente está ansioso, a gente está com medo. Ai, qual foi sua última crise? Ah, eu acho que foi uns 2 meses atrás. Fica muito vago, muito impreciso. E na perícia não permite isso. A gente tem que passar segurança, a gente tem que passar credibilidade, tá bom? Os medicamentos. Então, muitas pessoas têm as crises controladas porque usam medicamento, mas esse medicamento tem o quê? Um efeito colateral forte. Então, quando o tratamento ele te gera um efeito colateral forte, a sua incapacidade pode ser por conta do efeito colateral e não da medicação. Entendem isso? Olha, sedação e sonolência excessiva. O que acontece? Reduz a produtividade, a atenção. Tontura e desequilíbrio aumenta o risco de quedas. Lentidão cognitiva prejudica na memória, na atenção, na concentração. Dupla visão, tem gente que relata aqui da dupla visão. Isso limita a sua leitura, direção, atividades finas. Alteração de humor, ansiedade, irritabilidade, depressão, tá bom? Então é fundamental que você usa a medicação, você olha, doutor, as minhas crises, elas estão controladas porque eu uso tal medicação. Porém, essa medicação me causa uma lentidão, sono ou insônia, uma lentidão psicomotora, visão dupla, então você já não está mais apto para dirigir, né? Atividades que exigem atenção. Isso você tem que levar, porque isso também é incapacitante, ok? Outra coisa relativa à medicação, alteração da medicação. Se você altera a medicação, altera a dose, altera a forma de medicação, as formas terapêuticas, isso mostra que não está ajustado.
Se cada vez que você vai no médico você precisa fazer um ajuste na medicação, é porque tem algo de errado, não está estável. Essa minha cliente que teve 2 crises durante o exame, por exemplo, ela muda de medicação a cada 2 meses. Nenhum médico até hoje conseguiu alguma medicação que estabilizasse as crises dela. Ela tem tanta crise que ela não pode ficar em casa sozinha. Outro dia ela deu uma crise com um bebezinho dela, tinha 2 anos, ela quase morreu porque não tinha quem desse ajuda. Então, assim, hoje o marido dela trabalha de turno, trabalha de noite, deixa ela na casa da mãe porque ela não pode ficar sozinha. Durante uma dessas crises, ela teve uma parada. Se não fosse os vizinhos chamarem ali que o bebezinho começou a chorar muito, os vizinhos chegaram e ela estava ali tendo uma parada cardíaca. Teve que ser levada às pressas. Então, assim, essas coisas, se você não relatar lá na hora da perícia, você não consegue mostrar a gravidade. Nesse caso, inclusive, a gente mostrou o chamamento do SAMU, as crises recorrentes, vídeos, fotos, tá? Hoje ela está com BPC e ela tem 20 e poucos anos. Tá? Depois eu mostro para vocês, em outra oportunidade, o laudo em que a perita, né, que conseguiu o benefício dela foi judicial, porque no INSS não conseguiu, tá? Vamos ver mais. Dicas práticas para a perícia. O que não pode faltar? A frequência e a intensidade das crises, por isso o seu relatório, por isso o seu diário de crises, e fotos e vídeos para mostrar a intensidade, porque você está em ausência, você não consegue relatar como que aconteceu, mas um vídeo pode demonstrar, tá? Efeitos colaterais da medicação, limitações funcionais reais do trabalho, o que você não consegue fazer, não consigo fazer isso, quando eu faço isso me gera crise, tá? Eu tenho medo de fazer determinadas coisas porque eu já tive crises dirigindo, então hoje eu não dirijo mais. Eu já tive crise em cima da escada, hoje eu não subo em alturas. São limitações reais que você tem por conta do medo, por conta das crises que você já teve, tá? Comorbidades importantes, ansiedade, depressão. Teve uma cliente minha com epilepsia que a gente conseguiu o afastamento dela mais por conta da ansiedade, porque ela tinha tantas crises que ela tinha medo até de sair na rua sozinha. Ela tremia tudo, assim, quando ela tinha que fazer alguma atividade sozinha, porque ela tinha medo de ter crises e acontecer o que acontecia, que ela machucava, né? Ela teve várias situações. Essa minha cliente mesmo que teve uma parada durante uma crise, ela tem medo de ficar sozinha. Medo. Isso gera ansiedade, depressão, né? Exemplos práticos. Como você deve falar? Olha, se a cliente trabalha em uma fábrica, descreva como é o risco de cair da máquina. Olha, eu trabalho numa fábrica, eu tenho crises recorrentes e às vezes eu preciso estar numa máquina durante tantas horas seguidas e eu posso ter uma crise lá, ok? Então, sempre reforçar esse relatório de crises. Gente, é uma coisa que você tem que ter. Relatório de crise. É um diarinho. Você pode anotar no seu bloco de notas no celular, num grupo com você mesmo, ou um caderninho. Anotar, pedir para alguém relatar. Olha, sempre que eu tiver alguma crise, vocês podem tirar foto, tal, porque eu tenho que levar no médico isso, tem que levar na perícia, tá? Os benefícios possíveis: auxílio-doença, aposentadoria e o BPC Loas para quem não tem aí qualidade de segurado, tá bom? Deixa eu mostrar alguma coisa aqui para vocês em relação à pegadinha. Tomei muito cuidado com as pegadinhas no INSS, que eu vou trazer algumas aqui para vocês. Se você falar que, tem muito tempo que eu não tenho crise, é normal o perito perguntar qual foi sua última crise, qual que é a recorrência. Ok, às vezes você não teve crise durante esses últimos anos, mas o que que você tem que focar então? Não é na crise, é nos efeitos colaterais da medicação, é na ansiedade, é na depressão. Fala, doutor, tem mais de um ano que eu não tenho crise porque eu tô tomando tal medicação. E essas medicações me causam isso, isso, isso e isso. Ele vai tirar o foco da crise e vai focar nos efeitos colaterais. Vai tirar o foco da crise e vai focar numa depressão, numa ansiedade que você desencadeou. Okay? Na última crise eu caí, quebrei a clavícula, machuquei a testa, então hoje eu tenho medo. Hoje eu não saio na rua mais sozinha. Então já virou um foco de ansiedade e depressão, isolamento, eu não saio de casa sozinha, tá? Então a gente tem que focar na incapacidade. Às vezes não é nem a doença que gera incapacidade, é o efeito colateral da medicação, o preconceito, o estigma. Por exemplo, uma pessoa com AIDS é super controlado a AIDS com o coquetel. Tem pessoas que vivem super bem com a AIDS. Mas qual é o impedimento dele? É o estigma, é o preconceito.
Então, às vezes, você tem que tirar o foco da doença e jogar no aspecto que te limita, que de repente é o medo, é a ansiedade, é o estigma. Ninguém quer me contratar por causa disso, entende? Não falar, por exemplo, não, eu consigo fazer tudo. Não, eu consigo, doutor. Meu sonho é trabalhar, só porque aí eu tenho crise de vez em quando, aí ninguém. Não é assim. Você está fragilizando as suas limitações, você está minimizando as suas limitações. Conte as suas limitações reais, faça mesmo um desabafo mesmo, tá? Não mencionar a. Quando a pessoa fala, ah, eu tive uma crise mês passado. Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber a recorrência. Recorrência e intensidade. Tenho crises pelo menos uma vez no mês e elas são de tal intensidade que eu fico tantos minutos desacordado. Tenho crises de ausência. É nesse sentido: intensidade, frequência, efeitos colaterais, estigma e preconceito. Reúne tudo isso aí, faça o seu caderninho e uma ótima perícia para você. Não esqueça de assinar aqui as notificações para você receber os novos vídeos. Comenta, curte e manda para aquela pessoa que precisa dessa informação. E quero também que vocês deixem sugestões de vídeos que a gente vai trazer mais informações para vocês sempre que tiver alguma coisa atualizada. Pelo menos 2 vezes por semana a gente está aqui.